Oi, gente. Se a extrema-direita fosse lançar uma nova escola de samba, o nome dela seria Unidos pela Estupidez. Porque os trampistas, eles resolveram divulgar os tais arquivos, né? Que tem informações do que foi, entre aspas, censurado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas sabe o que tem lá, na verdade? Revelam crimes de extremistas brasileiros, de bolsonaristas brasileiros. Inclusive fake news, assim, nojento, coisas assim, medonhas. Um dos fake news é esse aqui, ó, que os políticos bolsonaristas inventaram a morte de uma idosa nas dependências da Polícia Federal, como se tivesse sido presa no 8 de janeiro, né? E teria sido deixada sem água. Isso é pura invenção. Isso foi divulgado pela Bia Kicis, não é? E em meio à repercussão dos atos que culminaram na depredação da sede dos três poderes no último domingo, parlamentares e nomes influentes da base bolsonarista compartilharam informações falsas da organização não governamental Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, como se fossem da Ordem dos Advogados do Brasil, entidade máxima de representação e regulação da advocacia do país. Bolsonaristas divulgaram a falsa morte de uma idosa veio da OAB e não da OACB, uma letra que faz toda a diferença. Pois é, esse fake dessa idosa estava como parte sobre essa idosa, coitada, alvo dessa mentirada toda, foi parte dos documentos que os trampistas quiseram balançar como prova da censura do Supremo Tribunal Federal. Vocês agora revelaram isso, né? E que os bolsonaristas divulgaram isso. Ótimo! Em ano eleitoral vai ser um ótimo material para expor todas as atitudes baixas de gente como Bia Kicis, Alan dos Santos e, sabe, toda a turma envolvida, todos esses nomes bolsonaristas envolvidos nisso. Embora seja verdade que, em relação aos eleitores bolsonaristas mais fiéis, engajar nesse tipo de ação, né, não move eles contra os bolsonaristas. Não só porque eles não acreditam nas provas, mesmo que seja a neta da idosa, sim, porque a neta da idosa apareceu, não é? A neta da idosa gravou um vídeo chamando isso de fake news e tal, e tudo foi provado que se trata de um fake e tal. Mas, enfim, eles não acreditam, eles acreditam nos políticos deles e não nas evidências. Mas também tem o fator que parte dos bolsonaristas, eles votam em outros bolsonaristas, às vezes até por causa deles terem, assim, entre aspas, a coragem de divulgar esses fakes. Eu acredito, é uma tese minha, que não é só Unidos pela Estupidez, negacionismo, o neofascismo brasileiro, preconceitos, ódio de pobre, não é só isso não. Tem uma outra coisa assim, eles gostam desses políticos bolsonaristas meio que estarem dispostos a mentir, a fazerem de tudo, a quererem golpe de Estado para avançar as pautas conservadoras e de extrema direita deles. É como se eles olhassem para esses políticos e dissessem assim, esse cara me representa, ele está disposto a fazer tudo. Né? Ele realmente é desprovido de qualquer ética e caráter para fazer valer o que a gente quer que seja feito valer. Então, esse eleitor, caracterizo aqui como eleitor neofascista, esse é irrecuperável. Não é? Esse daí não dá. Mas esse tipo de material divulgado e em ano eleitoral é um tiro no pé, não do eleitor bolsonarista radical, porque esse daí, enfim, vai ser muito difícil passar por um processo de desconversão. Não é impossível, né? Mas provavelmente vai ser possível desconversão daqueles que não estão tão radicalizados. Então esses daí talvez sejam suscetíveis a algumas evidências. São poucos, mas deve ter algum. Agora, todos aqueles outros eleitores, porque o bolsonarista radicalizado é 20% da população. Todos aqueles outros eleitores que não estejam radicalizados e vejam uma coisa dessa, talvez eles comecem a pensar, poxa, esse pessoal que inventa morte de idosa
Esse pessoal é do mal, não é? Esse pessoal que divulga esse tipo de coisa, que finge que uma organização não governamental seria equivalente à OAB, troca as letras e tal, e produz esses fakes. Esse gente como Alan dos Santos, que está lá, foragido da polícia lá nos Estados Unidos, né? Fica fazendo ameaças às autoridades, né? Esse pessoal não merece confiança. Talvez as pessoas acordem para o fato, não os bolsonaristas radicais, os outros, que gente que espera a interferência de um outro país na soberania brasileira é o oposto de um patriota, né? São pessoas, como o ato falho do Van Hatten disse outro dia, né? Que estão contra o Brasil, como o Van Hatten, né? Que querem ceder a soberania brasileira a um outro país, que querem se voltar contra as instituições brasileiras. Recentemente, o Glenn Greenwald cometeu uma falha grande ao dizer que as atitudes do Alexandre de Moraes são autoritárias, quando o Alexandre de Moraes está fazendo é cumprir a lei. A liberdade de expressão, viu, Glenn Greenwald, não inclui divulgação de óbvias mentiras danosas. O grande exemplo que nós tivemos na história recente do Brasil do dano criminoso da divulgação de notícias falsas foi o que aconteceu durante a pandemia. Foi o que aconteceu durante a pandemia e cobrou um preço. Cobrou um preço alto no Brasil. Nós estamos até hoje com a baixa vacinação infantil por causa daquelas notícias falsas divulgadas pelo presidente e por muitos bolsonaristas do Congresso. E isso cobra um preço muito grande na nossa sociedade. É por isso que esse tipo de divulgação de notícia falsa, caluniosa, que leva à não vacinação, que leva pessoas a invadirem a sede dos três poderes, esse tipo de notícia falsa, tão danosa, é criminosa, sim. E o que o Alexandre de Moraes fez e que o Supremo tem feito é cumprir a lei. É cumprir a lei. É garantir a democracia não com atitudes autoritárias, mas fazendo cumprir a lei. E no Brasil, tem um histórico tão permissivo com as forças autoritárias que cumprir a lei, para alguns, é surpreendente. Talvez porque nós vivemos em um país tão oligárquico e tão dominado por essas forças conservadoras. Historicamente tem sido assim. Mas, felizmente, algumas pessoas, algumas instituições e parte do povo brasileiro está tomando consciência de que com o neofascismo e com os crimes do neofascismo, a punição legal e fazer cumprir a lei é fundamental para combater. Não apenas isso. É necessário combater também dentro das eleições, no processo eleitoral. E os trumpistas agora deram material para a gente para tentar convencer aqueles que podem ser convencidos, que não são todos, obviamente, né? Que um caminho de justiça social, de direitos sociais, de investimento em educação, em saúde, é fundamental para construir um país melhor. Esperamos que mais e mais brasileiros não sejam seduzidos pelos unidos pela estupidez, porque a estupidez parece, na extrema-direita, com certeza não é um fenômeno apenas brasileiro. Se percebe também que é um fenômeno lá nos Estados Unidos. Se você compara o 8 de janeiro com o 6 de janeiro, aliás, ambos aconteceram no mesmo mês, embora não no mesmo ano, e você vê as fotos e as invasões e tal, tem muito de comum. Do golpismo, do autoritarismo e da estupidez. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.